Bem, vamos falar aqui do tema da nossa enquete. Com tantos desafios perigosos das redes sociais, quem você acha que deve agir primeiro? Os pais, as plataformas ou o poder público? Infelizmente, né, uma menina, a Sara Raíssa Pereira, de 8 anos, ela fez um desses desafios, que era inalar desodorante, e veio a falecer. Ai, meu Deus. E isso tem, assim, são diversos desafios que surgem todos os dias nas redes sociais e que, assim, não tem controle, né? Às vezes é uma coisa muito danosa que todo mundo começa a dar aquele like, compartilhar. Quem tem um pouquinho de senso crítico sabe que não deve fazer, que é uma coisa perigosa, mas de repente tem uma criança envolvida e aí a situação acaba sendo o pior. Vocês acham que a nossa sociedade está disposta a fazer tudo pelo like? Eu não sei se tá disposto. Eu falei aqui, né, tem umas 2 ou 3 semanas que eu falei que a minha família passou por isso, né? Que a minha mãe assiste uma família de haitianos e, enfim, aí a menininha foi crescendo próximo, assim, e por vezes ela fica na casa da minha mãe, porque daí tem a minha sobrinha e elas brincam, enfim, então ela passa alguns momentos com a minha família, mas como uma forma de assistência mesmo da família, enfim. E recentemente ela tava na casa da minha mãe e ela pegou um aerosol e a minha irmã viu e se preocupou e falou: o que é isso? Dela: não, tia, eu fui pegar aqui pra eu passar e tal. E a gente achou estranho aquela atitude, na forma com que ela se justificou, enfim. E a Lara imediatamente, que é a minha irmã, foi procurar na internet se existia alguma coisa e encontrou isso do aerosol, que é o mesmo desafio pelo qual essa menina morreu. E essa menininha que a minha família assiste, ela também tem 8 anos. Então, e assim, é claro que sem querer justificar, né, mas não é educação dada pela minha família, minha mãe assiste por outros meios, né, o mínimo de, não é nenhuma questão de educar, porque não cabe a nós, nesse caso, a educação, ela passa mais tempo com a família, enfim, cuidados de outras pessoas, inclusive que nem, por vezes, nem são os pais, né, mas é falha, né? É falha em algum lugar, alguém que não está assistindo de forma próxima, né? Que não está acompanhando. E que tem muitas coisas, né, Rodrigo, que ali estão na internet que a gente não sabe o alcance que tem. Eu acho muito triste o quanto, por vezes, esses desafios não são feitos por crianças da cidade, né? Elas têm sempre um adulto por trás disso, que aí sim eu acho que tem um interesse financeiro por trás, eu acho que tem um interesse É uma criança maior. de 8 anos no TikTok? Aham. E o que essa criança de 8 anos tem TikTok? Pois Mas é. eu acho que até Né? tem outras redes, assim, sabe? YouTube, por exemplo, deve ter, né? Mas eu não sei o que pode ter de benefício numa coisa como essa. Sim. Lembra Porque daquela aí, quando eu era adolescente, era o tal do nociva, balé né? azul, Balé azul. lembra do balé azul? É. Que também eu não muitos sei de onde outros, que né? vem Essas ideias, né? Essas ideias, gente. Sim. Meu Cabeça Deus. vazia, né? Mente Sei vazia, lá. oficina do capeta. Mas, gente, a criança, o adolescente, eu passei por 2 adolescentes em casa. O Henrique acabou de passar. Tem gente que ainda tá ele passando, ele né? ainda tem uma memória mais fresca, Mais recente. mais recente, né? Dá pra saber. Mas acabou de passar, o Henrique também tá passando. Eu passei Muita pelas- coisa em comum pelas- aí, né? muito pelas comum. filhas, A criança, ela tem uma imaginação muito fértil, ela imagina assim, que ela ia aspirar aquilo e, nossa, não, eu sou super poderosa, comigo não vai Vou ver acontecer. unicórnios, né? Tipo, Sabe? Agora, quem está doente são os pais. Que não acompanha. Que não estão tendo responsabilidade, Sim. não estão vendo, não querem assumir a responsabilidade. Não, e aí a com acompanha, esses atitude é jovens. essa, né? Então daí a gente identificou o que aconteceu, relatou para a família que está mais próxima dela, né? É um caso muito complicado esse, em tese, mas informou a escola também, porque isso precisa ter toma uma dimensão, assim como o Baleia Azul. Por muito tempo as pessoas não sabiam o que era, porque não podia falar. Então as pessoas começavam o desafio e elas eram obrigadas a manter silêncio. Mas que nem aqui, né? Que nem ele falou, cabeça vazia, né? O que está acontecendo com esses jovens? Eles não têm, a mentalidade Sim. deles não tem. É igual quando eu falo assim, quando eles... lá na clínica eles falam assim, mas o meu filho não consegue ficar sem o chocolate. Ele vê o chocolate lá em casa e ele quer comer.
mas por que ele tem o chocolate em casa? Ele pegou o cartão do bolso do pai, foi no mercado comprar? É o pai que está comprando. Né? Quem tem que ensinar o que é o certo, o que é o errado, é o pai e mãe. Eles não... Até os 20 anos, eles não sabem o que é certo. Vou falar até os 30, tá? Você que é um bebezinho. Tem uns que até os 30 não sabem. Precisa ainda. Não tem vai uns cheirar desodorante. Tem uns que precisa da esposa. Ainda pra saber o que é o certo e errado. Te amo, Bruno Emerick. Então, gente, olhem essas crianças, pelo amor de Deus, não dê o celular cedo. Eu sei, mas o amiguinho tem, aí a minha filha vai ser desfavorecida. Dane-se que ela vai ser. Melhor ela chorar hoje do que você chorar amanhã. E esse mas cuidado, é mãe raiz aqui. Esse cuidado justamente está nesse lapso, né? Os pais não acompanham mais a velocidade com que essas coisas acontecem no digital. Não acompanha, não dê. Isso, então a gente, por vezes, eles não sabem a nocividade do que acontece aqui, né? Então, quem tá mais próximo precisa mesmo ter esse cuidado, por isso, tomar essas atitudes de buscar escola, buscar quem mais acompanha, para que essas campanhas aconteçam, identificar quem tá por trás disso. Então, quem tá fomentando isso? Qual é o ID do cara? Qual foi o primeiro post disso aqui? Tem como buscar, Juna, mas, inclusive, teve uma ação da Polícia Federal e tiveram diversos adolescentes apreendidos, que eram da onde estavam, acho que 20 adolescentes foram apreendidos, porque daí não são presos, são apreendidos. Sim. Então, inclusive, aí no âmbito aí desses... Sim, tem que ter, né? Eu só preciso fazer um comentário aqui, que eu preciso ler esse comentário aqui. Pra aliviar o programa Pra aliviar o programa aqui, ó. O Xabó